Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar sobre... Não, pera. Então hoje eu e a Tereza estamos aqui para falar sobre as leituras que eu fiz no mês de maio de 2020. E eu tô aproveitando sim esse cenário porque não sou obrigada a passar frio e talvez nessa temporada de inverno vocês me assistam aqui colada na lareira e eu espero que não seja um problema pra ninguém. Vamos então conversar naquele resumão das leituras do mês passado e eu vou comentar um pouquinho de cada livro que eu li. Teve bastante coisa, mas sempre lembrando que uma dessas leituras eu fiz durante 3 meses, então não fiz tudo aqui. E outras leituras são bem mais fluidas, algumas são muito pequenas, como os livros de poesia, então não se assustem com a quantidade, porque nem sempre ela quer dizer muita coisa. Mas antes de mais nada, se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixa um joinha e compartilhe esse vídeo com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. No começo do mês de maio, eu ainda estava lendo Um Defeito de Cor, desde março, né, quando a leitura começou. Então eu queria intercalar com alguma coisa que fosse mais fluida, sei lá, mais envolvente de alguma forma, porque eu estava muito submersa nesse livro, eu queria terminar ele em maio mesmo, mas não queria ficar com ressaca. Então eu resolvi pegar um livro que foi disponibilizado gratuitamente na Amazon por um tempo, acho que no mês de abril, que é O Pior Dia de Todos, da Daniela Kopsch, sobre o qual eu já fiz resenha aqui no canal, então eu não vou ficar falando por muito tempo sobre essa leitura, porque já fiz isso, já tem um vídeo exclusivo para ela de tanto que eu gostei. É um livro da nossa literatura brasileira contemporânea que merece toda a nossa atenção. Então eu vou deixar aqui no card o link para resenha e espero que vocês assistam, porque vale mesmo a pena conhecer essa obra, essa autora estreante aí, que agora já tá produzindo o seu 2º livro, pelo que eu fiquei sabendo, ela me disse lá no Instagram, então tô muito feliz e esperando já essa nova obra. E, gente, vale a pena, um livro muito bom de ler. Ele trata de um tema real, que foi o massacre do Realengo, que aconteceu em 2011 no Rio de Janeiro, mas ele ficcionaliza a vida dessas pessoas, então pega esses familiares, dos amigos, de como são essas realidades aí das pessoas envolvidas no massacre e ficcionaliza isso. Eu acho muito legal o jeito que ela faz, mostra muito do nosso país, então fica aí a minha recomendação. Em seguida, eu consegui concluir então a leitura de Um Defeito de Cor, desse tijolão, que me deu bastante trabalho, mas que me fez entrar em uma parte da história do Brasil que eu gostei de conhecer, que foi toda a parte da escravidão, desse período em que havia o tráfico de pessoas negras escravizadas e que foi um período também bastante turbulento politicamente no Brasil. Eu gosto muito desse livro, acho que ele faz um trabalho excepcional porque tem muita pesquisa histórica aqui, não que todos os livros tenham que ter, mas quando se trata de eventos que foram históricos, eu acho sempre importante ter esse cuidado, e a Ana Maria Gonçalves tem isso. Inclusive no final do livro aqui tem uma extensa bibliografia que ela recomenda e que ela mostra de onde ela tirou muitas coisas para fazer essa história, que é baseada também num relato real, que ela encontrou os manuscritos, mas que também tem muita parte ficcionalizada porque tem coisas que se perderam no meio do caminho. E aqui a gente vai acompanhar então a história da Querinde, que é uma mulher que foi trazida com 6 anos, ainda criança, para o Brasil, 6, 7, 8 anos, não me lembro bem a data, mas ela veio então e foi direto vendida e começou a crescer numa fazenda em que ela vivia ali na Casa Grande, e a gente vai vendo todo esse processo da viagem dela atravessando o Atlântico nas condições piores possíveis, da chegada dela no Brasil, das adaptações, das descobertas, da realidade da vida na fazenda, na ilha de Itaparica, depois quando ela vai para Salvador e ela vai crescendo, ela tem o primeiro filho, ela vai mudando de serviço ao longo dessas páginas e, claro, a gente vê não só essa realidade no Brasil, mas também na África, da parte mais interna lá, das tribos, de todas as disputas de outros países naqueles territórios que hoje são Benin, a Nigéria e outros países ali daquela região da Costa do Marfim, mas naquela época tinham outros nomes. E o que eu mais gosto, além de toda essa parte histórica, é a parte da mitologia das religiões africanas. Isso pra mim foi encantador. Por muitos momentos, eu acho que a narrativa se repetiu, a narradora se repete muito, ela usa alguns recursos narrativos que eu não gosto muito, mas a história, o enredo me pegou demais. Eu não posso negar que nas primeiras 400 páginas eu li isso devorando, sabe? Depois foi caindo um pouco o ritmo, o que não desqualifica a leitura de modo algum. Então eu gostei bastante, mas eu vou falar melhor sobre esse livro numa live que no momento que eu tô postando esse vídeo ainda não existe, mas vai acontecer na sexta-feira no canal do Humberto,
do Primeira Prateleira, então não importa se vocês estão vendo esse vídeo depois dessa data, que é 5 de junho, porque o vídeo vai estar lá, a live vai estar lá disponível para vocês assistirem, e como foi o Humberto que organizou essa leitura, a gente vai conversar sobre ela lá no canal dele, e aí vai ter mais tempo para poder levantar todos os aspectos que a gente acha necessário, eu, o Humberto e a Nath no Redemoinhando, e vai ter mais algumas participações também, que eu acho que vão ser bem interessantes pra gente complementar essa leitura. Fica a recomendação, esse é um calhamaço que requer tempo e dedicação, mas que eu acho que dá pra ler sem maiores problemas se a gente se propor, né, a passar algum tempo com ele. É um baita livro, mostra muito do nosso país e eu acho que são coisas que a gente não estuda diretamente do colégio. A gente estuda algumas coisas mais palatáveis, mas não isso aqui, como vivência dessas pessoas, né? Então é muito mais forte, muito mais intenso. E quando enfim eu terminei esse calhamaço que eu achei que eu nunca ia terminar, parecia que nunca ia chegar no fim, eu resolvi pegar um livro que fosse mais leve pra dar uma respirada, né? Já vinha de temas tão pesados aqui, eu queria realmente dar uma respirada e eu comprei um livro que eu sabia que ia ser um presente pra mim, porque eu gosto muito da autora, que é a Maria Valéria Rezende. Então eu comprei O Vasto Mundo, que estava na minha lista de desejados há 4 anos, e finalmente baixou de preço, eu achei que valia a pena pegar. E gente, quando ele chegou, assim que eu terminei no Defeito e Cor, eu peguei esse aqui pra ler e foi uma coisa muito massa, porque a Maria Valéria tem uma escrita assim, diferente do que a gente tá acostumado, porque ela é simples, ela é bem singela mesmo, singela aqui como não pretensiosa, sabe? Ela não se pretende alguém erudito, alguém que fosse escrever palavras difíceis. Ela escreve do jeito que a gente tá acostumado a ouvir na rua, nos interiores do Brasil, sabe? Então eu gosto muito, e nesse livro, que é o primeiro que ela publicou, ela vai contar várias histórias de pessoas diferentes, em idades diferentes, com situações diferentes, mas que vivem numa mesma cidadezinha fictícia no interior do Brasil, no Nordeste, que é Farinhada. É como se essa cidade fosse a grande protagonista e a gente tivesse esses coadjuvantes que são essas pessoas, mas é claro que a gente só conhece da cidade por causa desses habitantes, né? Vai aparecer aqui figuras que são muito comuns, pessoas que tentaram sair do Nordeste para viver no Sudeste e conseguir alguma coisa melhor para sua vida, mas que acabam trabalhando em coisas mais pesadas, como na construção civil, e muitas dessas pessoas se desiludem e voltam. A gente vai ver muito da política, da politicagem nessas pequenas cidadezinhas, nesses vilarejos, de gente que vai lá só em época de eleição para propor mudanças que depois não vão se concretizar, e enquanto isso o povo vai vivendo ali tentando disputar um pouco daquela terra com os grandes proprietários de terra. A gente vai vendo figuras muito simples, como donas de pequenas pensões, meninas que estão aí desabrochando na adolescência e querem arrumar um marido, algumas coisas mais pesadas, como assassinatos encomendados, a vida de um padre que veio da Alemanha e se instalou ali e se sentiu muito em casa naquela comunidade, passou a ser considerado como um deles, aqueles figurões que aparecem na cidade para dar algum tipo de golpe, um charlatão, enfim, tem de tudo um pouco, e eu acho que é tudo muito bonito. A forma como ela faz, como ela conta essas histórias é delicada e ao mesmo tempo encantadora, ainda que tenha alguns trechos, alguns casos que sejam mais tristes. Eu acho que ela intercala, inclusive, tem algum capítulo que é bem pesado, aí vem outro e traz de novo aquela leveza que ela colocou lá no início. E o mais importante de tudo é que essas pessoas, que geralmente não têm voz por aí, nesse livro tem. Então a gente vai ver pessoas aqui que não são poderosas, que não são extraordinárias, que não fizeram alguma coisa mirabolante, mas que tem direito a aparecer, né? Porque são elas que constituem a maior parte da nossa história. Então é isso que a Maria Valéria faz, e por isso que eu gosto tanto desse livro, recomendo muito. Quem ainda não assistiu o vídeo em que eu falei sobre ele, eu vou deixar aqui linkado. É um episódio do quadro Feito por Mulher, e eu tô lá só pra exaltar a escrita da Maria Valéria Rezende, porque eu acho que ela merece mais a nossa atenção. Depois disso, eu fiz uma pequena maratona no final do mês para conseguir fechar algumas leituras, ler algumas coisas que eu queria ainda para participar de uns debates, como é o caso do Ponto Cardial, da Leonore de Recondo, uma escritora francesa contemporânea. E esse aqui eu li praticamente em 24 horas, foi uma leitura bastante boa de se fazer. Gostei muito da forma como ela consegue trazer um tema que é tão delicado e por muitas vezes envolto em tabus, de uma forma tranquila, de uma forma sem pressão, sem muita forçação de barra. Aqui a
gente tem a história do Lohan, que depois vai ser a Lauren. É uma mulher trans que vai passar por esse processo de transformação, literalmente. Ainda que não seja uma coisa fácil, a gente vai acompanhar aqui do momento que ela se descobre, que ela começa a pensar que vai precisar mesmo ir adiante em tudo, passando pela parte crítica de contar pra família, de sair do armário, de aparecer vestida como mulher. E eu gostei bastante porque aqui não tá no foco só o sofrimento dessa pessoa, a resistência de quem tá à sua volta, né? Geralmente quando vai sair do armário. Aqui a gente tem isso, mas não é só isso. Tem muito da vontade, da impetuosidade dela de se assumir e de ir em frente nas decisões. E eu acho que isso é uma forma boa de representar, porque é uma forma positiva. A gente tá acostumado a pensar sobre homossexualidade, sobre transexualidade de uma forma muito sofrida. E eu acho que tá mais do que na hora da gente passar por esse processo também de transição nas representações que a gente lê. Acho que vale a pena nesse sentido, então, conhecer essa história aqui, gostei bastante. Não é um livro que eu ache espetacular em termos estéticos, não acho que a narrativa é algo que chame muita atenção, de causar alguns efeitos, que a ambientação é livre de problemas, mas é um livro vira-páginas. A gente se envolve tanto que a gente lê super rápido porque a história tá muito boa. Então isso pra mim já é o suficiente pra dizer que é um bom livro e pra recomendar aqui pra vocês. Falta a gente ler mais sobre pessoas trans e essa é uma boa oportunidade. Também na maratona, como vocês devem ter visto no vlog, eu desenterrei esse livrinho aqui e li 2 volumezinhos dele, um por indicação do Luca, do RLT, que tem lá um perfil no Instagram, e o outro porque me deu vontade de seguir a leitura. O que eu li por indicação dele foi Exercícios de uma Ideia, e o que eu li por vontade própria foi o seguinte, na ordem cronológica que aparece aqui nesse livro, que era Trovas de Muito Amor para um Amado Senhor. Seria o próximo livro de onde eu parei quando eu tava lendo lá em alguns meses passados. Eu gostei bastante de ler esses 2 volumezinhos, especialmente o Trovas de Muito Amor para um Amado Senhor, porque gente, eu sou uma pessoa que gosta de trova, eu gosto de poesia com rima, já falei isso 200 vezes aqui. E nesse livro, nesse pequeno volume, é só isso que dá. Então eu fiquei realizada lendo, chegava a rir sozinha lendo porque é muito bonito pro meu gosto. Então fiquei muito feliz. Ainda esse ano talvez eu leia mais alguns volumes desse livro, eu acho. Tô percebendo que a Hilda é uma das poetas que eu mais gosto na vida. Acho que é difícil ela fazer alguma coisa que eu não acho interessante. Então será lida ao longo de 2020 ainda. E por fim, achei que não seria possível, mas foi. Comecei na maratona a ler o primeiro volume desse livro aqui, que é o Primeiras Histórias. É um primeiro livro de contos da Clarice. E qual não foi minha surpresa quando eu me dei conta que eu gostei de alguns contos. Não tava esperando gostar, mas eu gostei de vários. Esse livro tem um pouquinho mais de 100 páginas e eu li 2 contos no primeiro dia, depois no dia seguinte eu não li nada e no domingo eu resolvi então concluir essa leitura e o saldo foi bem positivo. Tem alguns contos que realmente não fazem nenhum sentido pra mim, não me tocam de maneira alguma, mas por outro lado, outros contos eu achei muito bem feitos. Mas é claro que aqui, nessas primeiras histórias, que eu mais encontrei foi essa Clarice que se volta pra dentro, né? Pra parte psicológica da coisa, pros sentimentos dos personagens, pras inquietações, pros sonhos absurdos que as personagens têm e que tentam entender, a gente não entende nada. Mas de qualquer forma, acho que foi uma experiência válida. E mais adiante eu vou ler um outro livro desse volume aqui, ainda em 2020. Não pretendo ler esse livro em ordem cronológica e na sequência, pretendo sempre dar um intervalo porque a Clarice me deixa meio mal, sabe? É uma inquietação tão ruim que eu não sei, aquela confusão que ela vai criando vai me deixando muito pra baixo. Foi isso que aconteceu na leitura, especialmente quando eu li bastante dos contos na mesma noite, então não vai fazer bem pra mim isso. E eu pretendo da próxima vez ler um conto por dia, pra não ficar tão assim, nesse sentimento esquisito. Achei bom esse primeiro contato e vamos ver o que me aguarda aí nas próximas leituras de Clarice. Eu já tinha pedido lá no vlog, mas vou pedir aqui de novo. Quem ainda não me indicou o seu conto favorito da Clarice Lispector, por favor, indique aqui embaixo o seu conto favorito da Clarice, de qualquer dos livros, menos o Felicidade Clandestina e o Laço da Família, porque esses eu já sei que são bons, mas outros contos, tá? Que vocês acham que vale a pena. Quem ainda não indicou, por favor, deixa aí, porque talvez eu faça um vídeo exclusivo pra comentar esses contos isolados aí que eu vá lendo por meio da indicação de vocês. Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de ver esse resumão. Comentem aqui embaixo se vocês já leram alguns desses livros ou se ficaram com vontade de ler, porque eu sempre gosto de saber disso. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo, a gente se vê no próximo.